Muito bem, amigos, começa agora a Palavra de Honra, sempre pela Jovem Pan News Campinas. Pan News Cidades, aos sábados a partir das 12 horas, meio-dia, ou pelo Spotify, e tenho dito Palavra de Honra. Tem Instagram aí, nós estamos em todas as redes sociais. Olha, hoje a entrevista é muito especial com o Dr. Renato Costa, ele que é fisioterapeuta, e nós vamos falar sobre a dor. Eu faço um break e a gente volta já. Caríssimo doutor Renato Costa, que prazer ter você aqui no Palavra de Honra. Prazer é todo meu, é sempre uma gratidão imensa poder participar e contribuir com o teu programa e seus trabalhos aí no modo geral na comunicação. Você tem sido muito importante para a orientação dentro da área da fisioterapia, porque você estuda muito. Eu acho que a dor, ela é um tema que deve ser de grande dificuldade de superar, né? Porque todo mundo sente dor. E vai sentir em algum momento, né? E é bom que sinta também, né? Opa, a dor nos incomoda e nos faz mudar de atitudes, né? E também não deixa de ser um alarme, que se você insistir muito num determinado jeito que você está ficando, numa postura ou numa determinada atividade, vai acabar lesando, criando um dano potencial mesmo. Agora, o idoso sente mais dor que o jovem, né? Sim, sente mais dor, porque ao longo do tempo a gente vai tendo mudanças pertinentes ao processo de envelhecimento, ele vai perdendo algumas coisas, por exemplo, a elasticidade dos tecidos moles, a força muscular, a instabilidade articular acaba deixando ele mais vulnerável e mais susceptível a processos dolorosos, como se fosse um sistema de proteção mesmo, né? Tentando deixar ele mais recluso. Tanto é que a gente tem que incentivar a fazer atividade física, fortalecer, nutrir bem os nossos idosos para evitar esse tipo de problema. Agora, as dores, elas têm origem em muitos fatos da vida que vão, ocorrências da vida que vão nos deixando assim ressabiados. Deixa eu te contar o seguinte, eu já quebrei perna, eu já quebrei braço, né? Aqui o antebraço, eu já tive distensões das mais incríveis, e a idade, eu percebo, quando eu era jovem não sentia tanto. A idade me faz reviver aqueles momentos da dor do passado, né? Parece que muda o tempo, está doendo o osso. Muda o tempo, eu sinto uma dor na cabeça de uma pancada antiga. Então, essas coisas todas compõem também o universo da dor, mas não é só isso, não é? Não é só isso. A gente tem basicamente 3 tipos. Se a gente for trabalhar aqui com a classificação da dor, você tem inúmeras classificações. A dor pode ser aguda, quando ela acabou de acontecer, tomou uma pancada, sofreu um trauma, aguda. Ou ela pode ser crônica, uma dor que tem mais de 3 meses que ela está acontecendo e não tem tido uma resolução. Desculpa. Não, tá bom. Agora me diz uma coisa, essa dor que não acaba logo, né? Essa dor aí acima de 3 meses, é preocupante? É sempre preocupante. Como eu disse, a dor é um sinal que alguma coisa não vai bem e que merece atenção. Basicamente, a gente tem 3 tipos de dor. Uma dor nociceptiva, que é quando eu praticamente tenho ali um dano tecidual, uma lesão em algum tecido. Por exemplo, uma queda? Uma queda, uma cartilagem. Um rompimento de um tecido muscular, um rompimento de uma fibra de um tendão, né? Isso vai dar uma dor nociceptiva que a gente fala. Temos a dor neuropática, que é a dor que tem a ver com a inflamação dos nervos, compressões, pinçamentos. E temos a dor que hoje em dia é a dor mais difícil de se tratar, que é a dor nociceptiva. Ela aparece em lugares distantes e no lugar onde ela aparece não existe um dano potencial, uma lesão, nada. Ela está no seu cérebro, como se houvesse uma tatuagem no seu cérebro. A gente fala um engrama, formou-se um engrama. É uma goteira que ficou pingando muito tempo, criou-se ali uma sensibilização na parte central do cérebro e representa para a pessoa que ela tem aquela dor o tempo inteiro. Esse tipo de dor é um dos maiores desafios hoje para se tratar. Como é que a gente conhece a intensidade da dor para a pessoa? Porque eu tive um amigo uma vez, um médico, que disse assim, olha, existe a dor do parto, né? Sim. É uma dor.
Mas a dor de coluna, na minha posição, dizia ele, ela é maior do que a dor de um parto. Isso é muito de cada pessoa. Por exemplo, a mulher vai ter uma resistência, ela vai suportar mais os processos dolorosos porque ela foi preparada para o parto. O homem já não. São coisas individuais. E é muito próprio de cada um, né? Então a gente usa uma escala analógica e visual para quantificar a dor. Então vou dizer para você, tem uma régua, ela tem cores e tem carinhas com expressões diferentes. 0 é nada de dor, 10 é a pior dor que você sentiu. Que nota você dá para sua dor hoje? Independente do tipo, da origem da dor, do mecanismo de dor. A gente pode ter mais de 8 tipos de dor, subtipos, e no mesmo lugar com origens e mecanismos diferentes, e cada uma delas se trata de uma forma. Isso é um grande desafio para mim na fisioterapia, porque a fisioterapia ficou meio marginalizada. Vou lá fazer um choquinho, fazer um alongamento, um fortalecimento. Parece que o alongamento, o fortalecimento e o choquinho resolve tudo. E não é assim. Isso é um dos recursos, né? Que seria a eletrofototermoterapia, que são os aparelhos usados como recursos físicos para tratar a dor. Mas nós não temos só isso. O exercício físico é uma grande farmácia endógena. Ele produz substâncias que vão diminuir a dor ao longo do tempo, né? Vão flexibilizar, fortalecer, estabilizar, equilibrar estruturas e as suas respectivas funções e vão controlar o aspecto de dor a partir de uma autocura, né? Isso acontece e é fato, né? Tanto é que hoje eu trabalho com osteopatia, que é isso? A osteopatia surge em 1874 através de um médico chamado Andrew Steele, nos Estados Unidos. Ele era um médico metodista, né, que andava muito, o pai era pastor, andava, e ele teve acesso a muitos tipos de tratamentos e formas de cuidar de pessoas, e ele sistematizou. E para ele, a estrutura e a função caminham juntas. Então, é como se você pensasse do ponto de vista de uma engenharia. Um edifício nunca vai ficar em pé se as colunas não estiverem bem estruturadas, bem calculadas, né? Então, as paredes não suportariam o peso da estrutura toda se não tivesse isso. Então, a estrutura, ela vai determinar a condição da estrutura, a ordem da função, se a função vai ser máxima, média ou precária, né? E para o corpo também é assim. Né? Por isso que a gente não pode parar. Mas isso tem a ver também, quando você fala estrutura, com a maneira com a qual a pessoa tem que se cuidar, posicionar, sentar, sim, andar, sim, correr. Quer dizer, isso abala a nossa estrutura a ponto de aparecerem dores localizadas? Sim, ao longo do processo de envelhecimento, nós temos uma perda, um decréscimo dos hormônios. Isso favorece o processo catabólico. Nós perdemos massa muscular. Algumas pessoas emagrecem, mas emagrecem perdendo muita massa muscular. E isso deixa o corpo desprotegido, porque o músculo junto com a gordura protege, inclusive dos impactos, né? Garante com a um idade movimento todo preciso. mundo vai perder massa muscular? Há uma tendência de um problema chamado sarcopenia, que é a perda de massa muscular com a idade. Por isso a importância da nutrição, da assistência nutricional, do exercício continuado, não só para as dores. O exercício faz com que a gente libere fatores, que um deles é o BDNF, que evita demência, Alzheimer, e tem relação direta com a alimentação, porque índices de glicose muito altos vão inibir a produção desses fatores, né? E ele também vai ajudar a diminuir a dor, assim como as encefalinas, as endorfinas, que o próprio corpo produz como analgésico. Mas ingestão de vitaminas, por exemplo, você acha que... Claro, não estamos aqui para dar receituário para ninguém, mas vitamina D, cálcio, esse tipo de coisa, o organismo para de produzir, é necessário complementar, procurar um médico, para um fisioterapeuta, para fazer a Sempre um médico, um nutricionista vai fazer uma análise e ver quais são suas carências. Daí nós temos a necessidade, às vezes, da suplementação ou da complementação. Sim. Quando eu não consigo tirar da alimentação aquilo que eu preciso de vitaminas e minerais, isso vai ser suplementado ou complementado ou pelo médico ou pelo nutricionista. Hoje em dia também alguns fisioterapeutas têm a aptidão para a prescrição também. A nossa profissão ela evoluiu, não somos mais só profissionais do movimento. A gente tem evoluído nisso, e tanto na solicitação de exames
quanto na prescrição também de algumas coisas que não são controladas, a gente pode. Ok, estou conversando com o Dr. Renato Costa, fisioterapeuta. Eu volto já, depois do nosso comercial. PHS Samaritano Saúde é o plano de saúde ideal para você, sua família ou empresa. São mais de 2.300 médicos credenciados e uma ampla rede hospitalar integrada nas cidades de Campinas, Indaiatuba, Paulínia, Hortolândia e Santa Bárbara do Oeste, além de uma nova estrutura hospitalar em Itu e unidades de pronto atendimento, com vasta cobertura que contempla desde centros clínicos, exames complementares laboratoriais e de imagens, procedimentos como cateterismo e angioplastia, internação, maternidade, UTI adulto, neonatal e pediátrica, e oferece ainda o programa de medicina preventiva e a telemedicina. Quando o assunto é cuidado, você pode contar com uma estrutura completa e profissionais experientes que prezam pela atenção personalizada, eficiência e respeito. Se ética, excelência e humanização é tudo que a sua saúde e de quem mais importa merece, você já sabe onde encontrar. PHS Samaritano Saúde. Nós cuidamos de você. De volta para vocês com o Palavra de Honra, hoje conversando com o Dr. Renato Costa, que é fisioterapeuta. Estamos abordando as questões relativas à dor. Haja dor, como dói. Ai, 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 ui, 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 né? Todo mundo tem uma dor. Mas como é que a gente cuida disso? Como é que a gente elimina essa dor? Dá para eliminar rapidamente? Tem que se eliminar a dor? Não se deve conviver com elas? Na medida do possível, a dor ela tem que ser tolerável e não pode interferir na qualidade de vida da pessoa, né? Então, o começo desse tratamento, ele é multimodal, ele não é unimodal. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho que atuar, fazer com que a pessoa entenda que ela tem que ser protagonista da sua história em relação à saúde. Ela não pode depender de remédios nem de cirurgias. Ela tem que passar a ter uma autonomia. E essa autonomia vem com a mudança do estilo de vida. Então, o sono é reparador, né? Isso é dito o tempo inteiro. Mas o que acontece durante o sono? É durante o sono que o nosso corpo se recupera. Pessoas que têm problema de ronco, apneia, que dormem mal, que têm dificuldade de entrar no sono profundo, essas pessoas recuperam mal e elas têm uma tendência de terem mais dores. Uma outra coisa importante é a alimentação. O excesso de açúcares vai ocasionar uma reação chamada glicação, que vai destruindo o colágeno. Nosso corpo é todo feito com colágeno. Lembra cola, ele conecta. Né? Isso vai minando as estruturas, as cartilagens vão sendo minadas, junto com as cargas mecânicas, através do efeito da gravidade, do excesso de movimento, posturas inadequadas, um corpo que não está equilibrado fisicamente, não tem fortalecimento, é um corpo débil. Quanto mais emagrecido, mais débil, mais susceptível. Então eu tenho que fazer essas mudanças, mudar o meu emocional, né? Ser mais altruísta, mais positivo, tudo isso interfere. Hoje, a pessoa de baixo astral piora a dor? Piora. Poxa, nós temos hoje uma estrutura que pouco se fala, que tem se falado mais agora, que é a fáscia. A fáscia é uma membrana que recobre e conecta o corpo inteiro. E já se tem estudos mostrando que o seu córtex insular, que é um córtex que tem relação com o sistema límbico, que é o das emoções, quando a pessoa tem emoções de tristeza, melancolia, depressão, ela faz com que essa sensação seja transmitida para esse sistema facial que conecta tudo, inclusive células, e nele você tem células musculares que fazem uma retração e uma densificação, o que faz com que o movimento fique mais preso, menos plástico, né, menos elástico. E isso essa limitação vai gerando sobrecargas nas articulações, nos músculos, nos tecidos. Sim. E vai gerando lesões. Né? E a falta de hidratação também é outra coisa. Então, o tratamento da dor, ele não é só... O idoso não se hidrata muito, né? Ele tem dificuldade. Por quê, hein? Ele tem uma dificuldade. Primeiro que ele tem uma tendência de beber menos água. E outra porque o intestino passa a absorver menos água também. O sistema digestório, as partes que fazem a absorção, absorve menos.
Então a gente tem que estar sempre muito atento aos sinais. Se essa pele ela tá, como é que eu sei? Eu puxei a pele do idoso, ela veio e não voltou, ele está desidratado. Está desidratado. Você falou do sono também, deixa eu voltar a isso, porque e sempre focando agora no idoso. O idoso dorme menos. Isso é uma coisa, eu tenho vivido isso. Eu tenho amigos que levantam 4h30 da manhã para tomar suco de limão. Faça uma ideia a você. Então, preciso, esse horário é importante para mim. E levanta e começa o dia, 4h30, 5 da manhã. Né? Tem um sono curto, eu imagino. Né? Então, isso é temerário, porque você tem que tentar prolongar isso. Lógico, o idoso ele vai dormir menos, mas à medida que puder dar mais qualidade para esse sono, porque ele produz menos melatonina, que é um hormônio do sono, ele tem outras alterações químicas que fazem com que ele desperte mais rápido. Né? Então, isso tudo interfere no tratamento da dor. Não adianta só eu dar remédio, a tal da pregabalina é moda. Sim. Dá pregabalina, a pessoa fica dopada. Aí os idosos, que a gente está aqui comentando a respeito, tem uma tendência maior de queda, porque ficam torporosos. Então, tudo que a gente puder fazer que não envolva tanta medicação, que não coloque a responsabilidade no procedimento, no medicamento, é melhor. E nisso entra a fisioterapia com a atividade física, que é a nossa farmácia endógena, o nosso remédio interno, ele vem através da movimentação do movimento e no mínimo 3 meses para isso acontecer, essa mudança, com o exercício correto, prescrito da forma correta. Não é ver no YouTube e começar a reproduzir. Eu tenho que prescrever para você. Então, o Jorge Thanos vai ter uma quantidade de vezes que vai fazer, com uma carga, por tantas vezes, tantas séries, e aí eu vou conseguir dimensionar qual é a carga real para ele e vou progredindo isso. Isso leva quanto tempo depois que você faz a sua prescrição? Para você já propiciar algum resultado positivo? Então, 3 meses no mínimo é um bom prazo para a gente falar disso, mas tudo vai depender do quanto a pessoa ela vai seguir as suas orientações. Né? Porque eu, como osteopata, eu trabalho com terapia manual. A terapia manual são manobras, são formas, até para um leigo, vai entender como uma massagem, uma forma de fazer algumas manobras em articulações que estão menos móveis para ganhar mais movimento, liberar tecidos que estão mais densificados através de também uma espécie de massagem miofascial. E a gente consegue equilibrar esse corpo também usando a parte do sistema nervoso, a parte das vísceras, né? Porque a gente ainda tem a dor referida. Uma pessoa que tem um problema no estômago, ela começa a referir dor no trapézio, na região do pescoço. Aí vai lá, coincidentemente faz um exame de imagem, tem uma inflamação aqui, começa a tratar aqui e na verdade não está tratando o estômago. Então, a nossa medicina está muito fragmentada. E o que o fisioterapeuta atualmente tem feito é enxergar a pessoa de uma forma mais global, holística. Né? Isso que tem sido legal, a gente não segmentar. Né? Eu às vezes esqueço que eu estou na rádio também, só com um som, né? Então, só para informar os amigos da PAN que nós estamos conversando com o Dr. Renato Costa, que é fisioterapeuta. Quem está nos vendo no vídeo já está vendo o seu GC enfim. Agora, Renato, deixa eu ainda insistir numa coisa que eu acho que é fundamental, não é? Você falou num tratamento de 3 meses, tá bom, ótimo. Então, a partir daí, eu acho que entram todas essas questões ligadas, inclusive, ao movimento, né? À alimentação, enfim, você foi bem claro com relação a isso. Qual é a sua visão quanto à acupuntura e outros métodos para eliminação de dor? Isso funciona? Às vezes você olha para uma pessoa, ela está com a orelha toda cheia de mostarda, desculpe. Aurículo. Eu não entendo bem disso, eu não entendo nada disso, né? Mas eu vejo ou mostarda ou pequenas agulhas, enfim, como é que você vê esse tipo de tratamento? Eu vejo com um grande apreço, eu acho que são ferramentas, né? Então, a gente tem várias formas de construir, de repente, um móvel como esse que a gente está aqui apoiando nossos computadores. Mas eu posso usar várias ferramentas para a mesma finalidade. Aí depende muito da avaliação. Assim, o que vai determinar um bom tratamento, primeiro é uma boa avaliação, uma boa
uma boa ausculta, você escutar o que a pessoa tem para te dizer. É aquela anamnese? A anamnese, isso está dentro da anamnese, porque muitos profissionais hoje querem atender um atrás do outro e não dá tempo. Então é mais fácil medicar e ver o que vai acontecer, pedir exame e o que vai acontecer. Não, tem que parar e enxergar a pessoa como um indivíduo e tratar de forma individual. Isso é muito bom. Então começa por aí. E eu vou buscar a causa primária, que nem eu acabei de falar. Uma pessoa que tem um refluxo, ela pode ter uma dor nas costas e está achando que é da coluna. E na verdade o refluxo dá uma dor perfurante que vai gerar uma dorsalgia. Entendi. Entendeu? Assim como um problema de próstata pode dar dor na lombar, assim como um problema de útero, ovário, pode dar dor na lombar. É uma coisa bem complexa. Bem complexa. Para nós encerrarmos, eu gostaria da sua mensagem para aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo, né, com relação a essas dores. O que você recomenda? Porque tem muita gente que, né, é aquele macho assim, tá doendo, mas eu não vou. Acho que quanto mais dor, melhor, né? Então, a sua mensagem para a gente encerrar o programa de hoje. Eu acredito assim, que a dor é um sinal que alguma coisa não vai bem. Se alguma coisa não vai bem, você precisa ter ajuda, mas também precisa assumir, como eu disse no início aqui da nossa conversa, esse protagonismo. Não é colocar a responsabilidade no seu médico, no seu fisioterapeuta, na equipe que está te atendendo, mas você assumir isso e fazer as grandes mudanças. Através das grandes mudanças, nós teremos grandes resultados. Tá aí. Dr. Renato Costa, fisioterapeuta, trabalha muito com medicina preventiva, mas uma outra oportunidade nós vamos conversar sobre isso também, porque eu tenho certeza que interessa para você. O Palavra de Honra fica por aqui, semana que vem a gente se fala e se vê. Até lá!